Olá, amado, que Deus te abençoe e seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do canal. Amados, nós vamos a um vídeo da Igreja Shalom de Manaus, canal Igreja Shalom Manaus 2. Esse vídeo é referente a algo muito forte que está para acontecer. Então vamos ouvir essa visão a respeito disso. Mas antes tem um recadinho rapidinho para você. Eu falei para vocês que sempre que eu tivesse alguma dica legal, eu passaria aqui para você. O pessoal gostou muito da dica do lençol barato que eu comprei, que é muito bom, de mais de 400 fios, né? Que é excelente. Está na nossa cama agora, na minha cama de casal. Mas agora eu quero mostrar para você isso aqui, gente, ó. Acabou de chegar, a gente testou bastante ele aqui e eu vou falar para você o que é isso, Anderson. Olha só, um moedor de pimenta e temperos, né? Na verdade, moedor de pimenta, de temperos, né? E ele olha só, recarregável. Gente, eu vou mostrar para você isso aqui. Eu achei fenomenal. Presta atenção nisso aqui, ó. Olha isso. Tá vendo aí? Ó, ainda tem uma luzinha, ó. E aí, acabou a bateria, é só pôr na tomada e recarregar. Tem a luz, tudo direitinho. Por que eu tô mostrando isso para vocês? Porque eu fui comprar para minha esposa numa loja muito conhecida aí. Não vou falar aqui, senão o pessoal briga comigo. Mas uma loja muito conhecida, que eu gosto de ver as coisas de casa lá. Só que tava R$ 124 um moedor. Era isso aqui, ó. Pequenininho, fininho, né? R$ 124. Aí eu fui lá na Shopee, no link que eu vou deixar aí, e procurei. Está em promoção e é pesado, é de boa, o material é excelente, gente. Você coloca a pimenta aqui, ó, o tempero que você quer, moe sal grosso, tá vendo? Só não vou virar muito para não cair a pimenta do reino que tá aqui dentro. E aí você só vira aqui de novo, fechou. Aqui você coloca aqui a espessura que você quer, né? Que tem, ó, tá vendo? Grande, menorzinho, aí vai, ó. Ah, você quer mais fininho? Você vai mexendo então aqui, né? Vai mexendo ali, ó, para deixar mais fininho. Isso aqui também sai para limpar. Sabe quanto que eu paguei nisso aqui? Eu vou deixar o link para você. Pesado, material bom, funciona direitinho. R$ 58. R$ 58. Assim como no link do lençol eu deixei para você, eu vou deixar no primeiro comentário fixado e na descrição do vídeo para você que quer adquirir, que está procurando um moedor de pimenta. Eu estava procurando já há muito tempo um moedor bom e eu fui na loja esses dias ver R$ 124, um mais ou menos fraquinho. Eu falei, não, misericórdia. Aí eu procurando na Shopee, encontrei esse fornecedor. Chegou para mim em 2 dias, chegou na minha casa. Então é isso, vou deixar aí. Se você gostar da dica, coloca aí, ó, Anderson. Quando você tiver mais dica, coloca aí pra gente também, tá bom? Tá aí, amado. Recado dado. Agora bora para esse vídeo da Igreja Shalom Manaus 2 e esta revelação dos céus, a revelação do Senhor para nós. Logicamente que eu estou aqui como apresentador, falo para você, querido, julgue a profecia, não julgue o profeta. A Bíblia diz que a nossa justiça para Deus é como trapo de imundície, né? Então deixa que ele julgue. Um forte abraço e bora para esse vídeo. Graças e paz. Eu vou contar um pouco da minha experiência que eu tive hoje. Assim que a apóstola Ana ministrou sobre a minha vida, e os anjos do Senhor, ele apareceu para mim, e eu fazia a pergunta para ele, e respondia que sim. E eles me levavam até o céu. Chegando ao céu, irmãos, o Senhor, ele me falava algo a respeito de uma pessoa. E depois que ele terminava de me falar a respeito dessa pessoa, o Senhor, ele falava que ele queria me mostrar algo que estava lá no céu. E ali, irmão, naquele momento, o Senhor, ele me leva. E eu de longe, eu vejo um homem sentado. E o Senhor me falava assim, caminhe até ele. E eu começava a caminhar, irmãos. E esse homem, ele estava sentado. E ele estava olhando para frente. E eu chegava. E eu perguntava, falava olá. Ele falava oi. Eu falava assim, o que você está vendo? Ele falava assim, eu estou vendo as maravilhas que o meu pai fez aqui. E ele estava contemplando, irmãos, sentado ali, tudo que passava. E eu falava assim, o que você está fazendo aqui?
Ele falava assim, eu estou meditando. E eu falava assim para ele, eu falava, posso saber seu nome? E aí ele falava assim, e ele falava assim, o meu nome é Davi Miranda. E aí, irmãos, eu falava, Davi Miranda? E eu não tinha, irmão, lembrado. E esse homem, ele estava jovem. E eu falava assim para ele, Davi Miranda, aquele que morreu, eu falava assim, sou eu. E aí, irmãos, na hora, ele falava assim comigo, eu estou vendo o que está acontecendo. Eu falei assim, você viu o que acontece, o que está acontecendo dentro da tua igreja? E ele falava assim para mim, aquela igreja não é minha, ela já não é minha mais. E eu falava, por quê? Não foi você que construiu aquele lugar? Ele falava assim, até onde o meu pai permitiu eu construir, eu tive o amor pelaquela obra. E ali, irmão, naquele momento, eu falava assim, você sabe o que está acontecendo agora nessa igreja? E aí ele falava assim, eu tenho visto tudo, mas eu não posso fazer nada. Mas a única coisa que eu queria era falar com a minha filha. E aí ele falava assim, a única coisa que eu queria falar para ela, que não era para ela desistir. Eu ensinei cada uma delas o caminho certo. Mas só que o Senhor, ele já tinha me mostrado, antes de acontecer tudo isso. E ele falava assim, mas eu ensinei aquilo que o Senhor, ele botou dentro do meu coração. Tudo que o Senhor me falava, eu tinha ensinado a minhas filhas. Mas eu sabia que isso ia acontecer. Mas eu queria ter um encontro com a minha filha. Eu queria falar para ela não desistir. Botar aquilo em prática, tudo que o Senhor me ensinou e tudo que eu ensinei a ela. E ali, irmãos, naquele momento, eu falava assim para ele, por que você não pede do Senhor para que tu desça e fale com ela? E ele falava assim, eu não posso sair daqui até o dia da volta dele. Quando ele voltar, aí sim eu vou poder ir lá. Mas eu não posso sair daqui. Mas eu queria que ela me visse a última vez, porque eu queria que ela não desistisse daquilo. E eu falava assim, mas desistir do quê? Ele falava assim, dentro do coração dela, o Senhor, ele colocou um desejo de pregar a verdade dentro da minha casa. E ali, irmãos, ele falava assim, tem pessoas que se levantaram contra ela. E aquilo que eu ensinei, ela queria botar em prática, ela não queria que aquilo morresse, tudo que a gente um dia conquistou através do Senhor. E ali ele falava assim, mas já que eu não posso ir até ela, você pode falar para ela não desistir, continuar pregando, mesmo que ela não esteja dentro daquela igreja, mas ela pode ganhar muitas almas aí fora ainda. E eu não quero que ela desista. E ali, irmãos, o Senhor, ele aparecia na nossa frente, que ele abria como se fosse uma tela, irmãos, no chão. E a gente começava a ver alguns demônios que estavam caminhando com uma outra mulher. E eu via 2 principados muito grandes acompanhando essa outra mulher. E eu via que era Azazel e o outro era aquele príncipe da Pérsia. E muitos irmãos, eles estavam se desviando do caminho certo para um caminho totalmente errado. E ali ele falava assim, você viu? O mundo já entrou dentro da igreja. Não tenho o que fazer mais. Eu podia até fazer,
mas eu não posso intervir onde as pessoas não me chamam, aonde eles não me querem que eu mude a minha casa, ele falava. E eu falava, Senhor, mas essas vidas vão se perder, como vão ficar essas vidas que um dia acreditaram que tudo que o teu servo tinha ensinado era verdade? Ele falava assim, nenhuma dessas pessoas vão passar por inocente, ele falava. Todos eles conhecem a minha verdade. E aqueles que ainda não conhecem, ele falava, é por falta de sabedoria. Porque a minha palavra ainda está sobre a terra. E quando ela sumir, não tem pessoas que vão dizer, eu nunca ouvi isso, ele falava. Então, nenhuma dessas pessoas vão passar por inocente. E aquelas que eu perdoar, é porque ainda tinha um coração sincero. E ali, irmãos, na hora o Senhor, ele me tirava dali. E eu falava, Senhor, eu não vou poder nem guerrear por aquela igreja. E ele falava, não. Eles já escolheram o que eles vão seguir, já tomaram a decisão deles. Mas eu continuarei com a filha do meu servo, a qual ele pediu que eu caminhasse com ela. Enquanto ela estiver no centro da minha presença, enquanto ela fazer as coisas certas, eu estarei com ela. Mas no momento que ela se desviar do caminho, o Senhor falava que já tinha tirado a misericórdia da vida dela. E ali, irmãos, a gente voltava para dentro da igreja. E aí o Senhor, ele começava a me falar, irmão, da oração. E ele falava assim, dentro do coração do meu servo, que ele falava assim, do Davi Miranda, eu tinha colocado um desejo que ele levantasse um grupo em cada cidade. E cada grupo desse era um grupo de oração, um grupo de intercessão. E eu via, irmãos, umas irmãs e uns irmãos, não só num lugar. Era como se ele estivesse, como se o Senhor colocasse ele em cada lugar, em cada canto. E ele falava assim, você está vendo? O meu servo ensinou eles a orarem e a me buscarem. Enquanto eles oravam, vidas lá fora estavam sendo libertas. E quando eu ouvi o Felipe falar, irmãos, da experiência dele, e eu lembrei, irmão, do que o Senhor ele tinha me mostrado através da oração daquelas senhoras. E elas todas de joelhos, irmãos, orando, como a gente tivesse aqui dentro, todas as noites. Só que eles não tinham experiência que nem a nossa. Mas, irmãos, eles viam o anjo do Senhor, ele descia no meio deles. E eles podiam contemplar aquilo que era maravilhoso do poder do Senhor. E ele falava assim, o mesmo desejo que eu dei ao meu servo, Davi Miranda, eu coloquei dentro do meu servo, Juscelino. E hoje vocês estão aqui. Cada oração de vocês tem atingido muitas pessoas. Muitas pessoas estão sendo libertas através da oração de vocês. Cada lágrima que vocês derramam, vocês têm uma parte daquelas vidas que são ganhas. E ali, irmãos, o Senhor, ele fazia assim eu contemplar, como se eu estivesse vendo as duas visões junto. Aquela oração daquelas pessoas que o Davi Miranda tinha colocado e a gente. E eu via a gente numa roda, de mão dada, como se a gente tivesse feito uma corrente. Mas só que essa roda, irmãos, ela começava a crescer muito grande. Eu via vários irmãos vindo e pegava na mão do outro. E eu começava a ver aquela roda crescendo. E eu via, irmãos, os pessoal que oram pelo Meet. Eu via aquelas pessoas que têm abrido o propósito em oração junto com a gente.
E o Senhor, ele falava assim, você está vendo essa roda crescendo? Ele falava assim, ainda vai ficar maior. Muitas pessoas têm entrado no mesmo propósito, de um mesmo reino, ele falava. E o mesmo pedido, vocês têm me adorado. Vocês têm buscado a mesma coisa. E é isso que me alegra. Irmãos, eu vi essa roda e a gente começava a sair do chão. Cada um ia saindo do chão e essa roda ia crescendo. E o Senhor, ele falava assim, vai lá e entra na roda. E quando eu pegava assim, irmãos, quando eu queria entrar na roda, que eu pegava na mão das pessoas, irmãos, é como o Senhor, ele estivesse tocando dentro do nosso coração. Eu sentia uma glória muito grande. E eu via várias armaduras descer do céu. E começava a colar no nosso corpo. E quando colava no nosso corpo, irmão, eu ficava maravilhado de contemplar a maravilha do Senhor. E eu olhava para o apóstolo, eu via o apóstolo com uma armadura, como se ela fosse de diamante, transparente, irmão. Uma coisa muito linda. E aí, irmão, naquele momento ele puxava da costa dele uma espada. E essa espada, ela começava a brilhar. E ela era transparente. E o cabo dela, irmão, era transparente. E eu ficava maravilhado. Eu falava, Senhor, mas ele está diferente da gente. Ele falava assim, ele que vai liderar cada um de vocês. É ele que eu botei para que vocês o seguissem. Ele tem ensinado a cada um de vocês o caminho certo. E ali, irmão, naquele momento, eu vi a apóstola do lado dele, com uma asa de fogo muito grande, muito linda aquela asa. E ela pegava na mão dele, e o Senhor, ele falava assim, agora eu vou enviar cada um de vocês a um lugar diferente. E ali, irmão, naquele momento, o apóstolo e a apóstola, eles começavam a sair, se afastar assim da gente. E aí, ele, como se ele tivesse dado uma direção a cada um. E um ia para um lado, um ia para o outro. E assim se ia, irmão, cada um. E na hora, o Senhor, ele falava assim, agora guerrei. E eu já começava a guerrear, irmãos, a guerrear muito. E eu estava com 2 espadas na mão. E aparecia um cano em cima do meu braço. E eu ficava olhando para aquele cano e ele falava assim, não pare, guerrei. E eu começava a guerrear, irmãos. E quando eu apontava meu braço para frente, é como se aquele cano que estava aqui, ele aumentasse, ficasse comprido. E eu conseguia, irmão, acertar demônios que estavam longe de mim. E eu achava aquilo maravilhoso. E eu começava a guerrear ainda mais, irmão. E eu comecei a entrar naquela guerra. Foi uma guerra difícil, mas o Senhor, ele nos deu vitória. E quando ele me tirava dessa guerra, irmãos, quando acabava essa guerra, o Senhor, ele me levava ao inferno. E no inferno, irmãos, eu via umas pessoas numa fila. E eu via como se fosse um rolo. E eu via aquelas pessoas se ajoelharem. E eu via aquele rolo passar por cima da cabeça delas. E eu ficava olhando aquilo, irmãos, e eu começava a caminhar para mais perto. E eu falei assim, Senhor, eu vou para a guerra aqui. Ele falava, não. Ele não vai, você não vai para a guerra. Mas contemple o que vai acontecer com essas pessoas. Eu começava a ver, irmão, de uma por uma, a cabeça daquelas pessoas sendo esmagada. E eu falava, Senhor, por que está acontecendo isso com essas pessoas? Ele falava assim, essas pessoas, elas têm a mente vazia. É pessoas que não vêm para dentro da minha casa orar. Essas pessoas que têm blasfemado contra a oração da madrugada, ele falava. Eles não sabem o poder da oração. Se eles soubessem, viessem me buscar, eles não estariam aqui. E isso que está acontecendo com eles é porque eles não têm nada dentro da cabeça deles. Quando eles entram dentro da minha casa,
eles não dão ouvido à minha palavra. E é assim que eles têm estado no inferno. E ali, irmãos, eu começava a andar com o Senhor. E eu começava a ver umas pessoas, como o demônio estivesse puxando a língua para fora. Eu via umas pessoas sendo rasgadas ao meio. E eu começava a ver, irmão, várias torturas ao mesmo tempo. E quando eu chego mais à frente, irmão, eu via um homem, um senhor. E eu ficava olhando de longe aquele homem. E o Senhor falava assim: chegue mais perto, chegue mais perto. E quando eu chegava, irmão, bem perto daquele homem, eu o conhecia. E eu via que era o presidente Lula. E eu via ele, irmãos, em cima de uma mesa, todo acorrentado. E lá, irmãos, eu via os demônios. Ele começava a torturar ele. Mas a primeira coisa que eles faziam, irmão, era arrancar a língua dele e o coração dele. Ele falou assim, ele ouvia, irmãos, os demônios falar assim: tu lembra que tu prometeu muita coisa e não cumpriu? Você é um mentiroso. E eles arrancavam, irmão. E eles metiam a mão dentro do peito dele e puxavam o coração dele. E ele falava assim: o teu coração é sujo. E o que te trouxe aqui foi porque tu se levantou contra a igreja daquele lá de cima, eles falavam. Aquele lá de cima, ele teve amor à tua vida, mas você não quis escutar. E é aqui que tu veio parar. Irmãos, e começava a tortura naquele homem. E eu via que eles começavam a cortar o braço. E cada vez que ele cortava uma parte do corpo dele, irmãos, ele começava a falar por que era aquele pecado. E ele cortava os dois braços dele, ele falava assim: tu tem roubado diante dos olhos do meu pai. Tu tem roubado diante dos olhos daquele lá de cima. E você, diante dele, é um ladrão, diante de todos. E ali, irmão, naquele momento, ele começava a gritar. E ele falava assim: você acha que você vai sair daqui? Você já foi entregue a nós. Então aqui você vai permanecer o resto da sua vida. E ali, irmãos, ele começava a arrancar, eu vi arrancando a cabeça dele do lugar. E ele falava assim, ele falava desse jeito, gritando ainda, irmão, a cabeça dele fora. E ele falava assim: me perdoa, Senhor. Me perdoa porque eu fiz isso. E ele falava assim: agora você pode orar à vontade, que ele não vai te escutar aqui mais. Você tomou a tua decisão e escolheu o lugar que você queria vir. E ali, irmãos, o Senhor, ele me tirava. E eu voltava à igreja. E quando eu voltei à igreja, quando eu abri meus olhos, eu pude contemplar os anjos do Senhor sobrevoando a igreja. E eu comecei a adorar o Senhor, sentado. E eu falava assim: Senhor, muito obrigado, Deus, por ter escolhido a gente. E no meio de muitas pessoas, o Senhor tem nos dado a graça. E eu fui ali para trás, irmãos, e eu comecei a clamar ao Senhor. E eu falei: Senhor, que o Senhor possa ter misericórdia, não só da minha vida, mas de todos aqueles que ainda estão no mundo perdido, para que não vá naquele lugar onde eu saí. E ali, irmãos, eu automaticamente, assim, eu voltei assim de novo. E essa foi a minha experiência, amém? E aí, amado, o que você achou desse vídeo, hein? Deixa aí seu like, compartilha, comenta, se inscreve, deixa a sua opinião aí abaixo. Lembrando de ser educado e cristão. Não se esqueça também do link que está aqui na descrição do vídeo, do produto, esse produto aí top, que é a nossa dica de hoje. Um forte abraço, Deus abençoe e até um próximo vídeo.